Aula 2. Conversando entre textos. Objetivos da aula. Identificar os aspectos estruturais relativos aos gêneros textuais relato pessoal e poema. Estabelecer relações entre os dois gêneros textuais apresentados, ou seja, entre relato pessoal e poema. Releia o texto 1, Infância, trabalhado na aula 1, que é o texto, que fala daquela saudade da infância, daquela lembrança afetiva gostosa da infância que o personagem tinha, lembrando dos cookies, do cheirinho dos cookies que sua mãe fazia para ele aos domingos, tá? Então, vocês podem voltar lá e reler com calma. E, em seguida, vocês vão fazer a leitura do poema, o texto 2, chamado Meus 8 Anos, que é um poema muito lindo também, muito lindo por sinal. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria. Naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Um texto de Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 Anos, disponível então no site Domínio Público. Agora é hora de entender o texto. Vamos às perguntas. Após a leitura dos textos Meus 8 Anos e Infância, Meus 8 Anos é o texto 2, Infância é o texto estudado na aula 1, é possível perceber semelhanças entre eles? Justifique sua resposta. Sim, afinal de contas, os dois textos abordam o mesmo tema, que é o quê? A saudade da infância. Muito bem. Letra B. Os textos lidos nas duas aulas apresentam a mesma estrutura textual? Por quê? Então, certamente vocês já observaram que os textos não apresentam a mesma estrutura textual. O primeiro está escrito em prosa, utilizando parágrafos e conta uma história. O segundo está escrito em versos, apresenta estrofes e musicalidade, que são características do poema. Elabore uma lista apontando as características e diferenças entre os dois textos lidos. Então, vamos lá. O primeiro texto é uma narrativa em primeira pessoa do singular, um relato pessoal, cujo tema é a saudade da infância, apresentando tempo, espaço, personagens, enredo e está escrito em prosa. O poema Meus 8 Anos é estruturado em versos, com estrofes e rima. Estrofes são os agrupamentos dos versos. Verso é cada linha do poema. Rima é a combinação de sons no final das palavras, no final dos versos, geralmente no final dos versos. E tem como tema a saudade da infância. Além disso, tem eu lírico. Eu lírico é a voz que fala através do poema, que fala pelo poema. No texto narrativo, nós temos o narrador e em poemas nós temos eu lírico. Letra D. Vimos que um tema ou assunto pode ser abordado em forma de poema ou até mesmo em forma de relato pessoal. Que tal expressarmos o tema infância em uma linguagem não verbal? Faça um desenho ou pintura ou até mesmo um painel com recortes de jornal e revistas sobre a temática em questão
Em seguida, exponha para a sua turma a sua produção. Essa atividade é bem legal para vocês fazerem, tá? Com seus professores ou na sua casa, que é o seguinte, vocês fazerem um desenho, né? Conforme a sugestão aqui, uma pintura, ou até mesmo recortes, a respeito do poema e sobre o tema infância. Então, você usaria a linguagem não verbal, né? Que é através de desenhos, por exemplo. E a linguagem verbal é o texto escrito, tá bom? Letra I. Você conhece outro poema com essa temática, ou seja, falando da saudade da infância? Que tal fazer uma pesquisa de outros poemas com esse tema na internet? Depois montar uma lista e em seguida escolher um para recitar para a turma. Isso é legal também. O mesmo, né? Depende de como vai ser a sua aula, de como seu professor vai organizar isso. Mesmo que vocês não consigam ler para a turma, é interessante vocês pesquisarem outros poemas com a mesma temática, certo?